Hoje eu vou apresentar o seminário sobre o Covid-19, o Monopiravir e o Remdesivir, com eu, Isabela, Ana, Bárbara e Yuri. A busca por novos tratamentos para conter a pandemia de Covid-19 destacou a importância dos antivirais nucleosídeos, como o Remdesivir e o Monopiravir, nos últimos 2 anos. Essas moléculas têm sido intensamente investigadas como alternativas promissoras contra o vírus SARS-CoV-2. Comentando um pouco sobre a farmacocinética de ambos os medicamentos, pode passar. Iniciando com o Monopiravir, ele é um medicamento da classe antiviral, tem um amplo espectro e atualmente está sendo avaliado para o uso contra o COVID. A administração é por via oral, sendo estudados a administração de 2 comprimidos por dia. A distribuição é feita pelo plasma até atingir as células infectadas com os alvos terapêuticos, e ele tem uma baixa afinidade pelas proteínas plasmáticas. A metabolização ocorre também no plasma, em que o monopiravir é rapidamente convertido em um análogo ao nucleosídeo e então para a forma ativa, que é o 5-trifosfato. A eliminação é principalmente pela via renal na urina. Uma curiosidade interessante é que o monopiravir ele tem alta barreira à resistência viral, em que mesmo o vírus sofrendo algumas mutações, ele é capaz de ainda assim ter um efeito terapêutico atuante na prevenção da proliferação viral. O outro medicamento é o Remdesivir. Ele é um profármaco que apresenta uma ação antiviral também de amplo espectro, tem uma administração diferente do monopiravir, pela via intravenosa, e a metabolização dele é extensa. Ele gera um análogo do nucleosídeo trisfosfato, que é o componente farmacologicamente ativo, que ocorre dentro no interior das células. A eliminação dele também é por depuração renal, ocorrendo como a principal via de excreção, e ele tem uma meia-vida muito variável. Ele pode ter uma meia-vida de 1 hora a 35 horas, depende da dosagem, depende das condições do paciente, enfim. E uma outra curiosidade é que alguns estudos feitos em cultura de células, eles tiveram associações de que o Remdesivir é capaz de inibir a infecção por SARS-CoV, sendo um potencial uso como profilaxia da infecção para COVID. Pode passar. Em relação à toxicidade, alguns estudos preliminares não forneceram informações com grandes riscos associados a isso. Apenas para ter atenção aos pacientes com insuficiência renal e hepática, né, porque eles têm uma dificuldade de metabolização e excreção, não só desses fármacos especificamente, mas de qualquer outros fármacos. E também foi verificado uma toxicidade reprodutiva em alguns ratos, tendo uma diminuição dos corpos lúteos, tendo uma possível associação com uma dificuldade de fecundidade. E também tem que ter uma atenção em uso de populações especiais, principalmente na fase da gestação. Pode passar. Então, gente, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a farmacodinâmica desses medicamentos. Pode passar, por gentileza? Vamos começar falando do monopiravir. É importante a gente ressaltar que o alvo dos antivirais relacionados à COVID, em sua grande maioria, é entrar em contato com a RNA polimerase dependente de RNA, a RDRP, do SARS-CoV, que é lá que vai acontecer a replicação do RNA e assim o vírus se reproduz. Então, o mecanismo de ação dessa medicação vai ser basicamente introduzir erros de metabólitos durante a replicação do RNA vírus. Então, o que acontece? É um profármaco, ela ainda não está na substância ativa, ela vai se transformar no NHC, e em seguida ela vai sofrer reações químicas e vai se converter no monopiravir ativo, o MTP. O MTP ele vai atuar como substrato competitivo para a polimerase que é codificada pelo vírus. Pode passar, Yuri. Ou seja, basicamente vai acontecer isso aqui. Ela vai competir com a RNA polimerase, e aí que a RNA polimerase vai começar a colocar aí, errar a sequência de nucleosídeos, e isso vai codificar uma fita totalmente cheia de erros,
que vai resultar na diminuição da multiplicação dos vírus, né? E, consequentemente, vai causar a diminuição da população virulenta. Pode passar, por favor, Yuri. A gente vai falar do Remdesivir. Ele basicamente também tem o mesmo mecanismo de ação do Molnupiravir, ele também é um profármaco, e ele vai ter sua metabolização, vai se transformar na molécula de GS 441524. Ela vai ser fosforilada e vai se transformar em Remdesivir TP. Ela vai se incorporar ao RNA, interferindo, inibindo de novo, né, na ação da RDP-RP viral, da polimerase. Vai ocorrer o bloqueio da transcrição e, consequentemente, né, os vírus eles não vão conseguir se multiplicar novamente, vai diminuir a população. Pode passar, Yuri. Aqui nós temos na imagem a molécula de Remdesivir, ela na forma de profármaco. Depois a gente vê ela sendo fosforilada, né? Ela vai ser ativada em GS 441524, depois ela vai ser fosforilada e ela vai se incorporar a cadeia metabólica, né, no RNA do vírus, aí vai competir com a RNA polimerase do vírus. Vai bloquear a transcrição, causando a diminuição da população viral. Pode passar, por gentileza. As indicações terapêuticas, dados de estudos romantizados não demonstram de forma clara ou consistente um grande benefício clínico com Remdesivir entre pacientes hospitalizados. Na meta-análise, no entanto, reunir pacientes que requerem vários níveis de suporte de oxigênio e alguns dados sugerem que pode haver um benefício de recuperação mais rápida, risco reduzido de ventilação mecânica e possível redução de mortalidade. Para um subgrupo selecionado de pacientes, especificamente aqueles com doença grave que não estão em ventilação mecânica no momento do início do tratamento. Dessa maneira, de acordo com alguns órgãos públicos, sugere-se o Remdesivir para pacientes hospitalizados com Covid-19 grave que não estejam em ventilação mecânica, porque alguns dados sugerem que pode reduzir o tempo de recuperação e o risco de ventilação mecânica. Cabe ressaltar que nos Estados Unidos e na FDA aprovou o Remdesivir para crianças hospitalizadas maior de 12 anos e adultos com Covid-19, independente da gravidade da doença. Quando estão esses disponíveis, consideramos o Remdesivir e o plasma covalentes, que podem ser complicados de administração, como alternativas. Se nenhum for viável, o Molnupiravir é uma alternativa, mas pode ser menos eficaz e potencialmente teratogênico. Aqui estão as dosagens que é utilizado esses medicamentos. Vou falar um pouco agora em relação às evidências, né? Em relação ao Molnupiravir, apesar de ele ser um fármaco recente, já existem algumas evidências, né, que comprovam a eficácia desse medicamento nas fases iniciais da Covid-19. A empresa fabricante, né, a MSD, ela relatou que, segundo alguns estudos e testes realizados, o Molnupiravir ele é capaz de eliminar o vírus ativo da doença em até 3 dias. Esse estudo ele foi realizado com 92 pessoas, né, com Covid não hospitalizadas, e os indivíduos que receberam o remédio desde o primeiro dia de diagnóstico da doença, eles apresentaram 0% de vírus detectado no organismo já no 3º dia de tratamento, seguindo com esse resultado durante todo o processo, que durou aproximadamente 10 dias. Já os pacientes que receberam placebo, eles apresentaram 21,8% de vírus detectado no 3º dia, 2,2% no 5º dia e 0% no 10º e último dia, né? O uso desse medicamento ele já foi autorizado pela EMA, né, que é a Agência Europeia de Medicamentos, lá na Europa, e ainda está em análise na FDA, nos Estados Unidos, e aqui no Brasil pela Anvisa. Por outro lado, o Remdesivir ele já possui evidências um tanto quanto controversas, dependendo do órgão público que a gente for analisar, né? Por exemplo, a OMS ela contraindica o uso desse medicamento por ele não apresentar um bom custo-benefício, né? Ao passo em que a FDA e a Anvisa já autorizaram o uso para tratamento da Covid-19. A gente pode observar os estudos, né, com o Remdesivir publicados pela The New England Journal of Medicine. Eles mostraram uma leve melhora no tempo de internalização dos pacientes com quadro grave da doença.
passando de 15 dias, em média, para 10 dias. Além disso, o custo relativo a esse tratamento, que pode variar aí de 5 a 10 dias de uso, ele gira em torno dos $3.000, que é cerca de R$17 mil. Em relação aos efeitos adversos, o fato de ainda não existir efeito adverso para o molnupiravir está relacionado com esse pouco tempo de atividade do fármaco no mercado, né? Não teve tempo ainda suficiente para que todos esses riscos fossem categorizados. Porém, as medidas que estão sendo adotadas para prevenir qualquer efeito adverso se relacionam mais à restrição do uso desse medicamento em gestantes, em crianças e em mulheres em período de amamentação. Além disso, estão sendo priorizados os pacientes que não receberam nenhuma dose da vacina, os idosos, os imunodeficientes e pessoas com doenças crônicas. Por fim, as pessoas em uso do molnupiravir estão recebendo um plano contraceptivo, né, para evitar qualquer tipo de gestação até que se conheça os riscos que esse fármaco pode levar para o feto. Já em relação ao remdesivir, os efeitos adversos eles são mais conhecidos. Entre eles, a gente destaca a náusea, a diarreia e a cefaleia, segundo a fabricante Gilead. Apesar disso, né, os critérios de exclusão do uso do medicamento também englobam gestantes e mulheres em período de amamentação. E essas são as nossas referências bibliográficas.